eu começar essa live, porque essa live está demais. O tema da live é por que ser um instrutor performático e midiático. Eu recebo vários comentários positivos e negativos a respeito disso. Eu vejo vários comentários, a galera quer falar, tem os haters, tem não sei o que lá, mas vamos pro que interessa, vamos lá, vou contar a história pra vocês. Galera, eu comecei a treinar arte marcial em 2005. Na verdade, com 7 anos de idade, eu comecei a treinar karatê, quando eu era moleque, né? Minha mãe deixou no karatê, sei lá, 1 ano, depois ela me tirou porque eu vinha todo roxo pra casa, devia apanhar, né? Era pequenininho, enfim, minha mãe tirou. Mas eu sempre digo que é melhor o karatê do que o karatê. Mas eu voltei realmente em 2005. Em 2005 eu comecei a minha jornada, a minha caminhada, que perdura até hoje, passando por vários estilos. Onde eu mais me dediquei foi, basicamente, no Taekwondo, fui pro Muay Thai, fui pro boxe, comecei o Jiu-Jitsu lá em 2002. Hoje eu sou faixa roxa já há 3 anos e meio. Treino aí na Gracie Barra, vocês já puderam ver nos meus stories. Tenho 5 fraturas decorrentes da luta, então sempre treinei, sempre continuei treinando. Pra mim é fantástico. E eu sempre faço uma interação muito forte entre luta e tiro. Então, o que tem a ver a luta com o tiro? Tudo. Tudo, porque a gente está falando sobre habilidades motoras, a gente está falando sobre a tua capacidade de resposta, a tua capacidade de montar uma estratégia sobre um cenário, sob pressão, né? Porque você está ali no tatame trocando porrada ou sendo amassado, e você precisa desenvolver estratégias usando suas habilidades individuais. Muitas vezes as respostas são reptilianas, são respostas automáticas, inconscientes, enfim. Mas pensa no seguinte, cara. Você treinaria com um instrutor de lutas mulambo? Sabe aquele cara que tem uma perna de mão de peixe? Aquele cara que segura... Aquela perna de mão de alface? Pois é. Quando você vê um cara, um faixa branca, fazendo um rolamento, parece que ele vai quebrar o pescoço, porque ele rola por cima da própria cabeça. Parece que é uma criança de 5 anos de idade que faz um rolamento. Aí você vê um cara faixa preta, ele faz um rolamento por cima de uma mesa e cai do outro lado como se fosse um gato. Pronto, caiu. Você vê que o cara tem uma capacidade de fazer, desenvolver as habilidades, de desempenhar as habilidades numa crescente absurda. Enquanto o cara que é faixa branca, ele mal consegue replicar aquilo que ele vê. Ele mal consegue treinar parado na frente de um boneco. Quiçá fazer isso durante uma luta. Então, enquanto o faixa preta consegue saltar por cima de uma mesa, dar um rolamento, sair do outro lado sem se machucar, zero, o faixa branca não consegue fazer nenhum rolamento por cima da própria cabeça. Ele não consegue, não entendeu a técnica ainda. Mal consegue fazer o rolamento por baixo da mesa. Beleza? A gente tá falando dela que ela tá com grau, que ela ganhou um grau. Mas pensa bem, cara, esse é o instrutor que você busca. Porque eu vou falar uma coisa. Performance tem a ver com desempenho. Qual é o seu desempenho na linha? Quando você é um cara performático, quer dizer que você desempenha muito bem a sua atuação. E a instrução é um papel de atuação. Atuação por quê? Porque quem sabe faz ao vivo, cara. Você não tem como corrigir depois que você fala na hora ou quando você demonstra. Então, quando você é um faixa preta, você é performático. E eu quero aprender com performático. Porque o primeiro passo, o primeiro caminho da aprendizagem é através da modelagem. Você vê o seu sistema, tenta copiar através do modelo mental aquilo que você está vendo, e aí você vai replicar aquela cópia, aquela imagem que está no teu cérebro. Por isso que o camarada, que o instrutor, ele tem que fazer uma demonstração perfeita, performática, porque ele é um faixa preta, ele é o faixa preta da linha. O faixa preta do quê? Do tiro. Mas por que a gente recebe críticas do performático? Por um simples motivo. Porque o cara que critica, ele tentou, ele interiorizou, ele falhou e ele se frustrou. Então, ele impõe o padrão dele, que é um padrão muito baixo, né? Hashtag peito de cobra, colado no chão. Então, ele impõe o padrão muito baixo dele como uma verdade. E ele pega esses instrutores que estão começando, ou aluno dele de linha, que é suscetível a isso, e fala, cara, não. É muito performático. Você tem que fazer que nem eu aqui, ó. É simples. Cara, desde quando o teu padrão mulambo, esse teu padrão faixa branca, fraquíssimo, é o padrão real? Porque você está buscando algo que você quer replicar no mundo real. Então, você precisa treinar como um faixa preta. Você tem que ter um nível de alta performance. A galera da Gladys falando isso, Samuel. Você tem que ter um nível de alta performance naquilo que você está fazendo. Cara, você é um faixa preta puxando um treino.
Você não é um faixa branca que começou ontem. Cara, o seu nível, quando você critica o seu nível de performance, eu vou te falar uma coisa, ele é medíocre como qualquer outra coisa, em qualquer outro aspecto da sua vida. Você está na média ou abaixo dela. Você não se destaca em nada, em porra nenhuma. Então, meu amigo, começa pelo seu treinamento com armas de fogo. Busque a excelência, porque a excelência é um hábito, não é de vez em quando. É treinando todos os dias, ou toda semana, ou dando o seu melhor a cada treino. Por isso que você chega num padrão performático, de faixa preta, e não no nível de mediocridade, onde você impõe esse seu padrão baixíssimo, hashtag peito de cobra, para todos os demais, e trata isso como uma verdade. Lembre-se, o que você faz na linha, você replica no mundo real. E o seu padrão de excelência reflete em todos os aspectos da sua vida, não é só dentro do stand, beleza? Bom, a gente já começa entrando de sola nessa rapaziada que fala do performático. Mas eu vou falar outra coisa. Eu fiz questão de postar ali nos nossos stories uma situação. Os caras falaram assim, cara, seus movimentos eles são muito exagerados e mecanizados, robotizados. O robotizados é demais. Na verdade não. Existem dois princípios que eu levo. Economia de movimentos e lei do mínimo esforço. Cara, eu explodo aonde eu tenho que explodir e eu exagero aonde eu preciso exagerar. O resto é mínimo esforço e economia de movimentos. Cada movimento ele é estudado. Existe um padrão na biomecânica, existe um padrão de performance e existe um padrão na efetividade dos movimentos. Não é vou exagerar. Eu concordo que se a gente pegar vídeos de 2 anos atrás, 3 anos atrás, os movimentos mudaram. Por isso que a gente busca excelência. Porque não é igual o que eu fazia antes. O que eu faço hoje na linha é bem diferente do que eu fazia há talvez 1 ano, 2 anos atrás. Quiçá aos 5 anos atrás, quando eu comecei com os vídeos na internet. Mas pensa bem, eu explodo quando preciso explodir. Por que eu arranco o carregador explodindo? Porque essa potência, ela é a velocidade que eu preciso para acessar o próximo carregador e garantir que o carregador que está na arma saia. Então essa explosão, ela é pontual, ela é precisa no movimento que eu quero. E o robotizado é por conta do quê? Da marcialidade. Eu comecei a live falando, o tiro é uma arte marcial. Então, tudo isso se conecta. Exploda onde você precisa explodir, exagere onde você precisa exagerar e trate o tiro como uma arte marcial. Então eu explodo no carregador, eu explodo na apresentação, eu explodo no tapa e golpe, porque é onde eu preciso de mais energia na hora de fazer uma manobra, onde eu preciso de mais velocidade na fazer uma manobra. É simples, eu preciso de potência. Então eu tenho que jogar velocidade, eu tenho que jogar essa explosão para que sempre dê certo. De 10 repetições, 11 precisam dar certo. Deu para entender? Não pode haver falhas. Por isso que os movimentos são assim. E eu corrijo o tempo inteiro. Por isso que eu tenho várias fotos e vários vídeos. Eu estou sempre corrigindo. Então, as armas de fogo, elas andam em paralelo com as artes marciais, porque os dois movimentos, eles não são mecânicos, eles são marciais. Esse é o ponto. Os alunos que estão na linha DTC e tentam fazer o mesmo e ganham crítica, não? Pensa bem, para todos aqueles alunos que estão com a gente na linha ou que saíram da nossa linha e que são criticados, cara, fica tranquilo, vocês estão sendo criticados pelos caras que são faixa branca, tanga frouxa. Esses caras não sabem de nada. Esses caras não sabem nem segurar uma arma. O dia que esses caras tiverem capacidade de fazer melhor do que você, aí sim, aí você pode entrar no mundo da discussão. Mas por enquanto é só o mundo das ideias, do que eu acho de um padrão de mediocridade quando você está buscando alcançar um padrão de excelência. Então é muito interessante entender isso, beleza? Com relação à explosão e à precisão. Cara, muitas vezes eu preciso explodir no movimento, eu explodo de novo e essa explosão me dá velocidade. Por quê? Porque no momento onde eu preciso conectar uma habilidade de precisão ou uma habilidade motora fina, é aonde eu dou ênfase na precisão em detrimento da velocidade. A gente está falando de lei de Fitts e essa proporcionalidade ela acaba sendo linear, então inversamente linear. Então a velocidade e a precisão. Quando eu boto potência querendo ganhar velocidade, eu não tenho tanta precisão com relação ao movimento, mas
Quando eu diminuo a minha velocidade, eu ganho em precisão. Então na hora que eu arranco um carregador, eu arranco explodindo. Na hora que eu busco o meu carregador, porta-carregador, eu busco explodindo. Só que na hora de fazer a inserção, eu preciso criar uma pausa ou diminuir a velocidade naturalmente para que a inserção do carregador ela seja perfeita, porque ali é o meu ponto crítico. Eu já falei sobre isso, né? Sobre as pistas visuais, ponto crítico. A gente fala sobre isso lá no lá atrás no nosso curso do Combat Plate. Mas o ponto fundamental aqui é seja performático, porque todos os caras que te criticam basicamente os caras mão de alface que não conseguem segurar uma arma e não conseguem fazer o que você faz e nem vão chegar ao nível, porque para eles um modelo é um modelo medíocre, um modelo que se replicar lá fora da forma como ele faz, ele não está sendo harmônico, ele não está sendo suave, não está sendo nada. Ele está sendo um cara que vai morrer fazendo algo que ele treinou no stand, mas que não funciona nem no stand e nem fora dele, beleza? Então sim, seja performático, seja um faixa preta do tiro. Márcio, você já viu alguém treinar, dar aula de porte velado sem poder tomar? Cara, a Lizzie falou um negócio aqui fantástico. Já viu o cara dar curso de porte velado sem portar uma arma? O que acontece? Só pra gente fazer um link aqui pra gente encerrar. Não, tem imediato. Com relação ao performático. É como se o cara só soubesse dar jab. Igual no boxe, você só dá jab, 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 jab. Jab pra marcar a sua distância. Cara, você entra jab a vida inteira, é isso? Cara, a gente entra com cruzado, a gente entra com direto, que é um soco com mais potência, com mais força. O que a gente faz no mundo das armas de fogo é isso. A gente não vive só de jab. A gente entra jab, direto, cruzado, upper. Então, esse é o ponto. Trabalhe com essa variação. Exploda onde você precisa explodir, exagere onde você precisa exagerar, mas trabalhe com os dois princípios. Economia de movimentos e lei do mínimo esforço. Beleza? Bom, entramos, vamos para o segundo tópico. Agora a gente vai entrar no midiático. Esperandil, você é muito midiático. Cara, fantástico. Defina midiático. Porque eu quero dizer uma coisa pra vocês. Cara, a proporção que eu estudo armas de fogo é basicamente a proporção que eu estudo mídias, branding e marketing. Pensa bem. Pensa bem. Como é que você quer apresentar o seu trabalho nas redes sociais se você não consegue dominar essa ferramenta? Cara, você não consegue nem copiar e colar um link para botar no navegador e encontrar uma página. Tá, deixa eu entender. Você nem sabe o que é um navegador, é isso? Quando eu entrei na internet pela primeira vez, a gente deve estar falando em 1996, 95, sei lá. Eu lembro que eu cheguei no computador, liguei ele, a internet era discada, e depois que ela discou, eu fiquei olhando aquele telefone. Beleza, o telefonezinho pequenininho, a ícone. E eu falei, tá, e agora? Eu faço o quê? Eu não sabia que eu tinha que abrir uma página chamada navegador para poder navegar ou entrar na internet e fazer as buscas, enfim, encontrar o que eu queria encontrar. Beleza? Cara, você não sabe nem o que é um navegador. Você tá falando que eu sou midiático? Deixa eu contar uma coisa. Quanto mais midiático você é, maior a sua capacidade de se comunicar através das redes sociais e de utilizar a ferramenta das redes sociais para passar o seu propósito, a sua mensagem e o seu conteúdo. Cara, se você não sabe, se você não domina isso, você é um dinossauro. Você está extinto e provavelmente a sua sobrevivência não passe dos próximos 3 anos. Vai por mim. Você não domina redes sociais porque você não sabe. Porque você ainda acha que o Instagram é perda de tempo, é coisa de criança. Da mesma forma o TikTok. Cadê a sua rede no TikTok? Pensa no seguinte. A única forma de eu apresentar e de eu alcançar várias pessoas é utilizando Facebook, Instagram ou YouTube, como eu faço diariamente. Da mesma forma que eu uso isso para encontrar os caras que eu preciso para poder estudar, enfim, para poder me conectar. Simples assim. Quando eu domino as redes sociais, eu consigo levar minha mensagem para quem eu quero e da forma que eu quero. Eu estou divulgando meu trabalho e eu estou ajudando milhares, centenas de pessoas que muitas vezes não estarão na minha linha por vários motivos. Inclusive, os meus próprios haters copiam o que eu falo aqui. Cara, e tá tudo certo. E eu posso contar uma meia dúzia. O cara vai no meu perfil do Instagram e copia igualzinho. O cara entra no meu Telegram de madrugada achando que eu não tô vendo. Cara, por que os caras copiam isso? Porque é bonito. Porque o cara usa como referência, porque não sabe fazer, precisa de uma fonte, tá tudo certo. Eu vou te dar uma dica. Aproveita o que a gente faz aqui e modele.
Utilize para o seu trabalho, utilize para a sua mídia, utilize na sua rede social. Cara, se você viu como eu configurei um post, se você entendeu como eu fiz um stories, se você viu como eu modelei, como eu preparei a minha apresentação na bio, cara, vai lá e faz igual. Tá tranquilo? Tá muito tranquilo para quem me segue, para quem tá junto nessa caminhada. Agora, o cara que é hater vem modela e fala mal, velho, aproveita para aprender alguma coisa, vai por mim. Porque nada é por acaso. Tudo exige uma estratégia. E aquilo que não tem uma estratégia está dentro da nossa essência. Então quando eu posto um stories do meu dia a dia, com os meus gatos, ou do que eu estou fazendo, cara, essa é a minha essência. Quem me conhece sabe que essa é a minha rotina. A diferença é que eu posto a minha rotina e dentro da minha rotina tá aquilo que eu faço de verdade. Não é uma encenação. Não se vive um personagem. Quem já esteve na minha linha ou quem me conhece sabe, cara, o Esperandil é o mesmo. Dentro, fora do Instagram, dentro do stand, fora do stand. As pedras são as mesmas, diga-se de passagem. Aí vem um detalhe. Como é que você domina o fato das redes? Simples. Você precisa entender como passar essa mensagem da forma mais efetiva. Cara, você tem branding? O que é o branding? Cara, é sua marca pessoal. Se você é um instrutor e utiliza redes sociais para mostrar o seu trabalho, você precisa entender que você não é apenas um instrutor do Instagram. Você tem que se tornar uma marca. O que é ser uma marca? Cara, eu vou me tornar Nike? Não, você não vai se tornar Nike. Você vai se tornar a marca que é o seu nome. Como você constrói o conhecimento na internet? Você precisa construir conhecimento. Você entrega conteúdo diariamente, ou semanalmente, ou enfim. Só que você não quer só empilhar conteúdo. O que é empilhar conteúdo? É vomitar um monte de conteúdo aqui todo dia. Cara, isso é muito chato. Eu mesmo não suporto os caras que eu sigo que só colocam conteúdo. Você precisa trabalhar com outras dinâmicas, porque as pessoas não querem só saber o que você vomita de conteúdo. As pessoas querem saber quem você é. Esse é o seu principal branding. E o mais importante aqui é o seguinte, qual é a transformação que eu gero em você? O que você pensa ou o que você comenta quando você sai da minha live? Qual é a sua crítica ou qual é o seu insight quando você lê um artigo meu no Informas? Ou quando eu faço uma enquete e você responde? Porque eu leio todas as enquetes, eu leio todos os directs, eu estou buscando sempre interagir com quem me segue. Porque essa é a grande sacada. Não é chegar ali e vomitar conhecimento. Cara, vomitar conhecimento qualquer um faz. E eu ainda digo mais. Quer ver uma coisa fantástica? Vou dar uma dica. Posso dar uma dica? Pode. Eu vou dar uma dica. As pessoas não querem que você vomite conteúdo. As pessoas querem seu ponto de vista a respeito daquele conteúdo. Qual é a perspectiva que você dá sobre aquele conteúdo? Mas, cara, não vai fazer que nem os comentaristas de Instagram, né? Os comentaristas de Instagram são aqueles caras que não sabem produzir conteúdo. Aí o que eles fazem? Eles viram comentaristas de resposta armada, resposta em mesa de boteco, resposta em assalto de carro. Cara, só fala isso. Velho, você não consegue produzir mais nada. Você é comentarista, isso. Comentarista de estudo de caso. Normal, né? Falta de capital intelectual, vai ser comentarista. Agora, o cara que produz de verdade, ele tá ali, cara. Ele lança um insight no vídeo. Cara, ele lança um post maneiro com várias interpretações, várias perspectivas. Enfim, por que você acha que eu faço um artigo no Informas que vai te chacoalhar, que vai te deixar puto, que vai te deixar na dúvida, que vai te deixar maluco querendo pesquisar ainda mais? Porque essa é a forma como eu consigo contribuir para a sua transformação, para a maneira como você enxerga o treinamento com tiro, com armas de fogo ou o combate. Porque é assim que eu gosto de ver quando eu vou estudar alguma coisa, quando eu vou ler um livro, quando eu vou ler um artigo, enfim, qualquer outra coisa. Mas esse é o ponto fundamental, porque falar mais do mesmo, cara, não vai te deixar mais inteligente. Ler as mesmas coisas que fortalecem as suas crenças não vai te deixar mais inteligente. Você precisa ler contrapontos, beleza? Quando as pessoas perguntam algo pra mim, que a produção aqui é foda, mano, aqui eu já boto aqui um negocinho, eu já dou uma coringada, já sei o que eu tenho que falar. Quando as pessoas perguntam pra mim se tá certo ou errado, elas não querem saber o sim ou não, elas querem saber a minha opinião a respeito daquele tema. Quando eu falo que eu opto pela SIG ao invés da Glock, não é porque eu troquei por conta de um patrocínio apenas, é porque antes do patrocínio tem muita coisa na base que fortalece a minha escolha pelo patrocínio.
Porque eu posso sair daqui e comprar a arma que eu quiser, obviamente, dentro das minhas condições, mas, cara, não é por isso. É porque existem vários pontos positivos que sustentam eu estar com uma Sig Sauer. E não apenas o fato de cederem uma Sig Sauer. Então muitas pessoas não vão entender o seu ponto de vista porque elas julgam você pelo que elas são. Eu já falei isso nas minhas linhas e volto a repetir. Galera, as críticas que você recebe não tem a ver com você. Tem a ver com as pessoas que te criticam porque elas veem o pior delas em você. Então, foda-se. Foda-se. Não tô nem aí. Como é que é? O legado. Pô, tem um comentário muito bacana, né? O legado, cara. Eu vou pegar essa do CAC 454. O legado. Cara, trabalhe na sua rede social. Trabalhe na sua linha. Trabalhe no seu tatame. Trabalhe com seus alunos para deixar um legado. Não um monte de conteúdo na internet. Para deixar um legado. Cara, qual é o seu legado? Se você fosse dormir hoje e não acordasse amanhã, e você pudesse olhar para trás, lá em outro plano, qual seria o seu legado? Porque essa é a tua função, essa é a tua missão de vida, esse é o teu propósito. Qual é o seu legado? Porra, você tá trabalhando, você tá ensinando, você tá aprendendo, você tá se comunicando para deixar o seu legado. Então, a sacada final dessa live é a seguinte: se empenhe, se dedique, seja determinado naquilo que você se propõe a fazer. Seja o mais performático possível, porque quanto mais performático, maior o seu desempenho. Quanto melhor o seu desempenho, melhor a capacidade de transmitir aquilo que você está ensinando. Seja um faixa preta do mundo do tiro. Use a mídia a seu favor. 2. Use a mídia ao seu favor. A mídia é uma forma de você entender o jogo dentro do jogo, de usar as ferramentas ao seu favor para expandir ainda mais a sua mensagem e o seu propósito. Então, seja performático, seja midiático, porque você está jogando um jogo numa esfera de excelência, de gente grande, e não um jogo de moleque. E outra coisa, não perca tempo falando mal dos outros. Não seja pontual. Cara, lembre-se, você está apontando a sua sombra nas outras pessoas, da mesma maneira que elas apontam a sombra dela em você. Então, meu amigo, siga o plano, deixe o seu legado, porque essa live foi do caralho. E antes de eu encerrar essa live, eu vou abrir para perguntas. Pergunta agora, ou cálice para sempre. Não, pergunta agora, eu jogo na próxima live. Vamos lá. Fala aí. Eu quero mandar